Galera, tem várias construções assim, mundo afora, que são impressionantes. Então, uma das construções assim que a gente costuma às vezes trazer como referência para vocês é a Catedral de Notre Dame, que em breve você vai visitar lá, beleza, Mafê? A Catedral de Notre Dame, poxa, que foi a admiração dos meus sonhos durante muito tempo, no clássico do escritor Victor Hugo, Corcunda de Notre Dame, que você talvez não conheça muito, mas conhece pelo desenho. Não tinha um desenho, Corcunda de Notre Dame e tal, então, muito provavelmente, né, deve ser da Disney, não sei. Sabe quanto tempo demorou para construir essa parada? Uma igreja? Um templo lá, sabe quanto tempo demorou? 200 anos aproximadamente. Então, parar para pensar, cara, as primeiras pessoas que começaram a construir aquela catedral, elas não viram a catedral pronta, nem os filhos delas, nem os netos delas. É um negócio impressionante, não é? Uma das construções mais impressionantes que tem no mundo são as muralhas da China. E aí, poxa, talvez um dia você tenha a oportunidade de visitar também. Não sei se alguém aqui já visitou, pode depois me contar aí para eu ficar com aquela inveja santa de você. Você já viajou o mundo, tal, já foi até para a China. Sabe quanto tempo demorou para construir as muralhas da China? Aproximadamente 2.000 anos. Aproximadamente 2.000 anos. Então, assim, 2.000 anos de construção para que aquele negócio ficasse pronto. Muito provavelmente mais de 300.000 pessoas trabalharam naquela obra. E é uma obra gigantesca e tudo mais. Poxa, quando a gente olha para o reino de Deus, para as coisas de Deus são muito mais grandiosas do que essas. Vocês conseguem entender? Então, assim, por mais que eu vá à Catedral de Notre Dame, nunca fui, hein? Só para você saber, nunca fui. Gostaria de ter ido, infelizmente não consegui. Por mais que eu vá à Catedral de Notre Dame e veja, poxa, aquela edificação lá maravilhosa, né? Bonita demais e tal. Aquilo que é construído como uma catedral pode pegar fogo, pode ser destruído. Recentemente a Catedral de Notre Dame pegou fogo. Você sabia dessa parada? Né? Recentemente essa obra de arte magnífica pegou fogo, pode ser destruída daqui a alguns anos. Mas aquilo que Deus constrói, a construção que é feita no reino de Deus, que é uma construção imaterial, né? Que não é uma parada assim que a gente consegue contabilizar com riquezas. Essa construção, ela dura para sempre. Beleza? Então, olha só, existe uma obra que Deus tem feito na vida de determinadas pessoas, e essa obra vai durar pela eternidade. Durar muito mais tempo do que as muralhas da China. Em breve, as muralhas da China vão ser destruídas. Quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino para sempre, na volta de Cristo, a palavra de Deus diz que a velha ordem vai ser desfeita, as velhas coisas serão desfeitas, tudo vai ser feito novo, então, diante de Jesus. Então, essas obras humanas, elas vão desaparecer. Mas aquilo que foi feito diante da palavra de Deus, debaixo do nome de Jesus, aquilo que foi feito dentro do reino de Deus, isso vai durar para sempre, galera. Vai durar para sempre. Você consegue entender? Jesus vai conversar com uma mulher que é de outro povo, no capítulo 4 do Evangelho de João. É uma mulher samaritana. Essa mulher está num poço. Jesus aproveita que essa mulher está num poço e ele puxa um assunto com essa mulher, falando assim: olha, tem uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Jesus estava com sede, pede água para a mulher se espanta. Muito provavelmente você conhece esse texto aqui, do capítulo 4 do Evangelho de João. Tá ligado? Tá lembrado desse texto? Jesus, então, fala sobre o reino de Deus, sobre aquilo que dura para sempre, aquela água que não para de jorrar, aquela água que consegue matar a sede de todos os povos para sempre. Aquela mulher fica impactada com aquela notícia. Ela sai da cena, volta para sua cidade. Já há muita coisa estranha ali, porque
Jesus é um homem de um povo que não falaria com os samaritanos. Para ler esse texto, entender esse texto, você precisa entender essa lógica também. A mulher se surpreende, como é que você está falando comigo, você sendo judeu e eu samaritana? Um homem não se dirige normalmente a uma mulher nesse tempo, estrangeira. Um judeu não fala com um samaritano nesse tempo. Jesus quebra esses protocolos e evangeliza aquela mulher, anuncia o reino de Deus para ela. Jesus diz que é o Messias, o texto vai mostrar isso. Beleza? Aí a mulher sai de cena e os discípulos que tinham ido comprar comida, agora voltam para conversar com Jesus. E aí Jesus vai explicar para eles sobre uma obra que está sendo feita, que eles não conhecem. Jesus vai falar de um alimento que eles desconhecem também. E Jesus vai meio que dar um nó na cabeça dos discípulos. Os discípulos não vão entender muito bem o que Jesus está falando, mas eu gostaria que você entendesse nessa noite. Vamos ler o texto? Olha só, João capítulo 4, a gente vai ler do verso 34 ao verso 38. Diz assim o texto: Jesus lhes declarou. Agora Jesus está falando com os discípulos. Os discípulos voltaram, ainda viram Jesus conversando com a mulher foi embora, e agora Jesus fala com os discípulos. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então olha só, existe uma obra que é construída, uma obra dentro do reino de Deus, uma obra que é muito mais magnífica do que essas que eu citei no início da nossa conversa. Verso 35, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Amém e amém. Cara, esse texto é muito doido, porque o texto é difícil de entender. Porque primeiro Jesus diz que você vai colher e vai semear tudo ao mesmo tempo. E depois Jesus diz que tem uma ordem para as coisas acontecerem. Jesus está falando das duas situações ao mesmo tempo e eu vou tentar explicar isso para você. Primeira lição desse texto: o trabalho no reino é coletivo, nunca individual. Então o que Jesus está falando para os seus discípulos? Olha só, tem uma pessoa que planta, tem outra pessoa que colhe. Por que não é a mesma pessoa que planta e colhe? Já parou para pensar nessa parada? No reino de Deus, o trabalho nunca é de um só. Sempre que você vir no reino de Deus, o trabalho de um só, tipo assim, trabalho meio solo, trabalho, agora tem essas expressões, pai solo, mãe solo, beleza, o trabalho de um pastor solo, um cara sozinho, um líder sozinho, cara, isso aí é um problema. Muito provavelmente esse negócio vai dar errado. Porque no reino de Deus é perigoso ficar sozinho. Aí agora seu coração acelerou, hein? Aí diz amém. Olha o que eu falei, olha que frase bonita para você anotar. No reino de Deus é perigoso. Conta para os seus pais, né? Depois do culto acabar. O pastor falou que no reino de Deus é perigoso ficar sozinho. Faz a metade do coração, não é isso? Espera a outra metadinha chegar. No reino de Deus é perigoso ficar sozinho. Porque quando a gente fica sozinho, cara, ninguém pode corrigir a gente, ninguém pode ajudar a gente, ninguém pode repreender a gente. O trabalho, quando ele é colocado para muitas pessoas, ele faz com que esse trabalho seja dividido e o peso fica dividido. Beleza? Imagina, Jana, se tivesse uma pessoa só na projeção. Já houve um tempo assim, um tempo terrível, né, que você viveu. Você, Stephanie, Walter, não é isso? Aquele tempo assombroso que vocês serviam em todos os cultos direto. Cara, imagina se tivesse uma pessoa só para fazer essa projeção aqui. Cara, ia ficar pesado para essa pessoa. Imagine se na igreja tivesse um tecladista só.
ia ficar pesado para essa pessoa. Se tivesse um pastor só, se tivesse um baterista só, você consegue entender? Uma pessoa só tirando foto, uma pessoa só na iluminação. O trabalho, quando ele é individualizado, ele se torna muito mais pesado para todo mundo. Mas quando o trabalho é dividido, o peso é dividido. Mas a lógica do reino de Deus é melhor ainda. Quando o trabalho é dividido, o peso é dividido, mas a glória é dividida também. Então, maneiro é o seguinte, toda a glória vai se juntar na glória de Cristo. Mas toda a glória de Cristo se divide em todas as pessoas que trabalham nessa obra. E são muitas pessoas, galera, que trabalham para que tudo aconteça. Então você repara, ó, tem cadeiras aí para você sentar. Alguém ligou o ar-condicionado e está geladinho, não está? Hoje está bacana, eu gosto pelo menos de gelado. Tem gente na câmera, tem gente gravando aí para a gente poder subir essa pregação daqui a pouco. Tem a galera das mídias, a galera que coloca informações para vocês. Muita coisa acontece ao mesmo tempo pelo trabalho de muitas pessoas. Cadê você que não está se envolvendo com isso? Cadê você que está só sentado recebendo tudo e não está ajudando em nada? Sabe o que você está perdendo? Você está perdendo a glória de Cristo. Porque no final das contas esse trabalho é glorioso. Imagine a honra que eu teria de ter trabalhado para construir uma catedral. Pô, algo muito legal. Mas agora a gente tem uma honra muito maior. A gente está edificando o corpo de Cristo. A gente está edificando algo que serve para a eternidade, para o reino de Deus. Essa é a oportunidade que você tem de se envolver, participar, ser servo. Olha para Jesus, Jesus não andava sozinho, então Jesus estava sempre com os discípulos, tentando dividir as tarefas com os seus discípulos. Paulo andou com Barnabé, Paulo andou com Silas, com Timóteo, com Tito, com João Marcos, com Lucas. Então, os grandes homens de Deus nunca fizeram nada sozinhos. Quanto mais gente envolvida, maior é o reino de Deus, mais pessoas são salvas e maior vai ser a glória dividida entre as pessoas. O trabalho no reino é assim, um depende do outro, um ajuda o outro. Por exemplo, olha só, se eu plantar sozinho, eu planto e aí na hora da colheita eu fico doente. O que acontece? A colheita se estraga, eu perco tudo que eu plantei. Você já plantou alguma parada na sua vida? Eu já plantei tomate na minha casa, plantação simples lá minha. Pô, a plantação de tomate é maneira, porque o tomate é uma planta de crescimento acelerado. Então o ciclo da planta é muito rápido. Então é uma vantagem você plantar, porque tem planta que tem crescimento lento. Aí a planta quando tem crescimento lento, pô, demora muito a tudo acontecer. E aí quando acontece, sabe, você nem lembra que aquilo ia acontecer mais, é complicado. Você já plantou uma jabuticabeira? Demora, sei lá, 15 anos, se não for enxerto, demora 15 anos para o negócio dar uma jabuticaba, cara. Imagina você esperar 15 anos para nascer uma jabuticaba, aí você pega azeda. É a jabuticaba ruim, você esperou 15 anos para aquele troço acontecer. Planta tomate, tomate é rápido, você usa na salada, é coisa boa. Cara, plantei um tomate, um tomateiro, o negócio deu certo, era super produção de tomate, dei para todos os vizinhos, trouxe para galera que trabalha aqui na igreja. Foi bênção demais. A maravilha do negócio é que eu via tanto a plantação quanto a colheita. E Jesus fala que em algum momento essas coisas vão se misturar. Olha só, segunda lição desse texto. O trabalho é contínuo. Sempre há a possibilidade de uma nova colheita. Porém, o inimigo também permanece trabalhando. Então saca só. Jesus está falando que esse trabalho é sempre. Tipo assim, não dá pra gente tirar férias de ser crente, beleza? Não dá pra gente tirar férias de a gente servir a Deus. Então a gente tem que estar sempre no meio dessa obra, sempre trabalhando. E o trabalho é contínuo, por isso que ele tem que ser coletivo também. Porque às vezes a gente dá uma desanimada, e aí vai ter uma outra pessoa que vai segurar a onda no nosso lugar. Vai ter uma outra pessoa que vai orar no nosso lugar, interceder no nosso lugar, fazer
com que a gente volte a fazer as coisas da maneira correta. Então o trabalho tem que ser nessa perspectiva, e todo mundo tem que somar para a parada acontecer. Vou te dar um exemplo. A gente investiu aqui, né? Eu e outras pessoas na vida... Pisei num fone de alguém aqui. Eu e outras pessoas, a gente investiu na vida de um irmão aqui na igreja. E ele veio, cara, durante anos, sem se comprometer com Cristo, adulto. Hoje, ele já é batizado. Aí eu conversei com ele, nessa conversa que a gente conversa para ver se a pessoa está pronta para ser batizada. A gente pregou, cara, para o cara o tempo, anos. Eu fui à casa dele e tudo mais, eu e outras pessoas. Na conversa que a gente teve, eu perguntei assim, poxa, mais ou menos assim, né? O que foi determinante para você tomar essa decisão de se batizar? Porque você está aqui há anos sem se comprometer com Jesus. O que aconteceu? Aí ele falou assim, não, eu trabalho com um cara. Aí o cara no meu trabalho falou assim para mim, ó, cara, Jesus se batizou. Pô, Jesus se humilhou para se batizar. Jesus era muito maior que João Batista. Ele se humilha para se batizar. Quem é você para não se batizar? Aí ele resolveu se batizar. Cara, a gente pregou o evangelho para esse cara anos. Uma conversa. O cara se decidiu, de um cara do trabalho, que não tinha nada a ver com a gente. Numa conversa, o cara se decide para entregar a vida para Cristo. Uma conversa estranha. O cara se decide para entregar a vida a Cristo e se batizar e tal. Olha só que maneiro, cara. Sabe por que Jesus faz isso? Para humilhar a gente. Para eu não achar que eu sou responsável pela vida desse cara que se batizou. Para eu não me achar melhor do que todo mundo, porque eu visitei ele, sei lá, e evangelizei ele na casa dele. Para que a glória não fosse minha, para que a glória fosse repartida, para que a glória fosse para várias pessoas. O reino de Deus é maravilhoso. Uma vez eu conheci uma senhora, conversei com ela aqui. Ela contou a seguinte história. Quando ela era criança, os pais dela não tinham religião. E aí o vizinho lá, a vizinha, levavam ela para a igreja. Iam para a igreja sempre e levavam. Então evangelizaram ela quando ela era criança. Só que aí depois que ela cresceu, ela meio que não se comprometeu com o evangelho. Ela se casou com uma pessoa. Os anos passaram, o marido morreu depois de muitos anos, ficou viúva. Depois de senhorinha viúva, resolveu voltar para os caminhos de Jesus, que ela tinha aprendido lá na infância dela. Olha que doideira, cara. Então, alguém lá na infância investiu nela. Hoje ela é idosa. Aquelas pessoas que investiram nela já morreram. No entanto, o prêmio delas está garantido no céu. Já receberam um prêmio. É isso que Jesus está falando, galera. Sabe qual é a parada? A gente já recebe os frutos daquilo que a gente tem plantado. Porque os frutos já estão garantidos lá. Já existe um tesouro lá. Você está entendendo? Em outra passagem, Jesus vai dizer assim, os profetas já receberam aquilo que vocês vão receber. Aqueles que nasceram antes de nós, aqueles que foram crentes antes da gente, essa galera já recebeu o tesouro, está garantido para nós. É só a gente se envolver nessa obra para que a gente receba um prêmio maravilhoso. Você sabe que existe uma parada, agora tem negócio de bet, que é negócio de aposta. Não é isso que eu quero falar, não. Tem uma parada antiga, mais antiga do que esse bet, que é negócio de loteria esportiva. Já ouviu falar nesse troço? Então, é assim, você aposta nos números lá, e esse está dentro da lei do Brasil, e aí se sortear aqueles números, pô, você ganha um prêmio maravilhoso. Cara, o prêmio já está garantido, beleza? O prêmio já está garantido. Poxa, numa comparação muito ruim, Jesus está falando só para a gente marcar o cartãozinho, fazer um esforcinho. Prêmio já está garantido. Aqueles que Jesus vai salvar, cara, Ele vai salvar. Agora, resta a nós querer participar dessa grande obra. Só que a doideira dessa parada é que enquanto a colheita está acontecendo, então você plantou uma opção de coisa e continua plantando, só que já vai colhendo ao mesmo tempo.
Só que isso tem que ser feito sempre. Você sabe que trabalhar com terra é coisa difícil, né? Então sabe o que aconteceu com a minha plantação de tomate que eu fiz errado? Aconteceu o seguinte, eu tive uma colheita maravilhosa de tomate. Só que aí eu deveria ter guardado algumas sementes para replantar, porque assim, você planta, aí você colhe, você guarda 20% das sementes lá, você escolhe as melhores, e aí você replanta, e aí você tem outra colheita. Você tem que guardar sempre para replantar. Só que eu não guardei para replantar, e aí a parada morreu. Então, o reino de Deus é assim, galera, a obra de Deus é assim. Não dá para você parar, beleza? Não tem como a gente dizer assim, pô, já colhi, agora acabou. Vou tirar férias para sempre, né? Até Jesus voltar. Pô, já fiz muito, ó, já evangelizei uma pessoa, maravilha. Não, cara, a colheita morre, a obra se estraga. Então, por isso que Jesus diz que o trabalho na obra tem que ser um trabalho contínuo. Se você já foi usado numa parada da obra de Deus, você pode ser usado em outra também. Então tem uma galera aqui que já foi da projeção, e já foi da câmera, e já foi da mídia, e já foi da foto, e já foi de tudo. E eu fui também, eu fui do contrabaixo, não sei se vocês sabem, né? Faço questão de contar isso a vida toda. Fui do contrabaixo, já cantei também, é inacreditável, não é? É inacreditável esse negócio. Tem uma foto minha com seu tio, ele cantando, no passado, distante, uns 25 anos atrás. A gente num retiro, eu cantando, ele tocando guitarra. Um mundo misterioso aí que já aconteceu, já cantei, galera. Ó, já cantei até no retiro do Up, hein? Up Camp aí. Aí vai rolar outro Up Camp, hein, galera? Vai ser top. Mas cantei tudo, só que aí eu faço outras coisas para servir na obra. É assim que tem que ser contigo. Você precisa olhar para o reino e perceber que isso é o que a gente tem vivido. Cara, olha só que maneiro. Jesus está dizendo que a gente não vai ter que esperar para colher. É isso que Jesus está dizendo. Que a gente não tem que esperar para colher. Toda planta você tem que esperar para colher, toda planta. Só que como você plantou várias plantas diferentes durante muito tempo, então você vai ter colheitas diferentes durante muito tempo e você continua replantando. Cara, tem alguém aqui que você, né, foi usado para trazer essa pessoa para Cristo? Tem alguém aqui nessa igreja que você foi usado para trazer para o Evangelho, para que essa pessoa fosse salva, fosse alcançada por essa salvação tão maravilhosa? Tem alguém aqui nesse sentido? Você precisa avaliar isso. E se sim, você tem que continuar trabalhando para que essa obra se concretize. Você lembra que Jesus diz que a gente tem que fazer discípulos? Então olha só, a questão do chamado que Jesus tem para nós não é só evangelizar, não é só anunciar a boa notícia de salvação, é também. Anunciar faz parte dessa obra toda. Mas a obra de Jesus é fazer discípulo. Discípulo não se faz de uma hora para outra. Então, discípulo, como é que você faz? É a vida toda. Beleza? Por isso que a gente anda juntinho a vida inteira, porque a gente é discípulo. Não tem como a gente achar que a obra está acabada. A obra, galera, só está acabada quando Jesus desligar a nossa tomada. Nosso interruptor, nossa fonte de energia, e chamar a gente. Porque enquanto isso não acontece, a gente continua trabalhando, a gente continua lançando semente. Imagine que Jesus te deu uma sacola cheia de semente. Você tem que lançar essa sacola de sementes até o último dia da sua vida. Quando você lançar a última sementinha, Jesus vai te chamar. Mas Ele tem essa obra destinada para você. Você precisa entender dessa maneira. E o maneiro que no final o resultado é o resultado em que todo mundo se alegra. Então muita gente participa, mas aquele que colhe e aquele que planta, eles se alegram juntos, que é a terceira lição desse texto. Todos se alegram igualmente com o resultado do trabalho. O que semeia e o que colhe, todos se alegram. Vou trazer um exemplo do futebol para você entender. Bom, não sei se você vai gostar desse exemplo. Tem um jogador, cara, que eu admirei muito como jogador, chamado Kaká.
O cara foi jogador do Milan, do Real Madrid, do São Paulo. São Paulo, aqui tem São Paulino ali. Thalita, única São Paulina do nosso meio. Kaká, já ouviu falar nesse cara? Não, o cara ainda é cristão, meu irmão, pra acabar logo com tudo. Ó, o cara é bonito, o cara é atleta, o cara é bem sucedido, o cara é cristão. Acabou com a gente. Beleza. Pô, o Kaká participou da Copa de 2002, que você não viu. Alguém nasceu aqui em 2002? Ih, já estão ficando velhinhos, né? Ó, última Copa que o Brasil ganhou, 2002. Kaká estava nessa Copa, só que ficou no banco. Porque ele era muito novinho, né? Era reserva de Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, Rivaldo, aqueles caras que ganharam o título. Ele ganhou também, participando do time. Uma coisa que a gente tem que entender é que o time é bom quando os reservas são bons. Beleza? Ó, eu entendo de futebol, hein? Pode me entrevistar, hein, Lelés? Ó, o time é bom quando os reservas são bons. Olha para o Real Madrid. Cara, o time reserva do Real Madrid é muito bom, cara. É muito bom. Então, o que isso gera? Se o reserva é bom, o titular tem que ser melhor ainda. Você está entendendo? É tudo. Uma equipe trabalhando junto, todo mundo junto. Então, no futebol é assim, Kaká, ele estava lá na reserva, mas ele estava dando força para todo mundo que estava disputando as partidas e foi campeão do mundo com todo mundo. 2004, ele estava no Milan jogando, e aí ele dava a bola, fazia assistência para um outro cara fazer gol chamado Shevchenko, que era craque da Ucrânia. Shevchenko foi eleito em 2004 melhor jogador do mundo. Por quê? Porque o Kaká dava a bola para ele fazer, colocava na cara do gol. Aí, até eu seria o melhor do mundo jogando com aquele cara ali, me dando as bolas e tal. Isso tudo foi construindo a história dele. 2007, Kaká foi finalmente eleito o melhor do mundo. Carregou o Milan nas costas, jogando muito. Tem cada gol maravilhoso. Depois você bota melhores momentos no YouTube do Kaká e você vai se amarrar. Eu assisto com meu filho direto. O que eu estou querendo dizer? Cara, olha só. A gente se alegra junto, não é só quando a gente é o melhor do mundo, beleza? Então ele servia um outro cara que foi melhor do mundo, ele era a reserva da seleção que ganhou a Copa, mas ele estava no meio do time. A gente tem que ter essa perspectiva, galera. A gente perde essa noção. A gente acha que a gente está tirando foto e é só uma foto. A gente acha que a gente está dando um bend na guitarra e fazendo um tapping, e é só isso. A gente acha que a gente está dando uma virada na bateria, e é só isso. A gente acha que a gente está conversando aqui fora, e é só isso. A gente acha que a gente está ali na lanchonete, e é só isso. Mas não, é o reino que está sendo construído. O reino de Deus está sendo construído desse jeito. Jesus faz um anúncio para os caras que é assim, olha só. Jesus fala, ó, vai ter colheita agora, levante os olhos. Ó, os campos estão brancos. O campo está maduro, né? Aqui a tradução ficou maduro, ficou melhor. O campo está maduro, branco é maduro, está pronto para colher. Levantem os olhos, sabe o que Jesus tinha feito? Pedido água para uma mulher. Jesus pede água para uma mulher no poço. Quando termina a conversa, ele fala, ó, agora a gente vai ver a colheita, agora a galera vai se converter. Jesus conversou com uma pessoa e ele promete a colheita dentro do reino de Deus. É assim, cara. Tá entendendo? Ó, eu estou pregando aqui, pode não ter muito efeito, mas você está conversando ali. E aí, quando você fala de Cristo, quando você vive Cristo, quando você testemunha sobre aquilo que Cristo está fazendo na sua vida, cara, isso é totalmente eficaz. É a colheita do reino de Deus, os campos estão brancos e a galera vai se convertendo. Consegue entender? Então, a gente precisa se alegrar. A foto que a gente tira é para o reino, para a glória de Cristo, para que essa parada cresça. A mídia que a gente faz é para que alguém ouça a palavra, o evangelho. A resenha nossa depois do culto serve para a glória de Cristo. Não é para mim, beleza? Não é para eu ficar com alguém, não é para eu dar uma deschavada na minha família, enganar minha família, não é para eu aprontar, não é para isso, é para a glória de Cristo.
Você precisa vir para cá sim. Você precisa sentar nessa cadeira para a glória de Cristo. Você está sentado aí para a glória de Cristo? Tem que ser assim. Sua mente está focada no Evangelho para a glória de Cristo? Tem que ser assim. Como é que a gente vive isso? Primeira aplicação: não trabalhe sozinho. Aí, fiquei sentimental de novo, ó. Não fique sozinho. Não trabalhe sozinho, galera. Isso é um princípio bíblico. O que você tem que fazer? Se eu sei projetar, eu ensino outras pessoas a projetar. Se eu sei filmar, ensino outras pessoas a filmar. Se eu sei tocar o teclado, eu ensino outras pessoas a tocar o teclado. Para que essa parada cresça. Quando eu tocava contrabaixo, eu ensinei uma pessoa que tocou aqui na igreja durante muitos anos. E ela tocava muito melhor que eu. Eu fiquei de fora. Glória a Deus. Aleluia. Muito melhor. Então você precisa fazer discípulos, ensinar pessoas a servirem, tirarem fotografia para a glória de Cristo. Segunda lição: levante os olhos, veja os campos. Você entendeu que Jesus fala isso para os discípulos? Essa aplicação é de Jesus. Levanta os olhos, veja os campos. O que Jesus está falando para os seus discípulos? Sabia que, muito provavelmente pelo texto, faltavam 4 meses para a colheita. Os discípulos levantaram os olhos e o que eles viram? Nada. E Jesus está falando para eles assim: os campos estão brancos. E eles estão olhando para os campos e não estão vendo nada branco. O que Jesus está querendo dizer? A gente tem que enxergar com os olhos da fé. A gente tem que enxergar diferente do que o mundo enxerga. O mundo enxerga uma porção de gente problemática. A gente enxerga filhos de Deus. O mundo enxerga gente com defeito, gente fedida, gente que ninguém quer chegar perto. A gente enxerga filhos de Deus, a obra de Deus, imagem e semelhança de Cristo. A gente enxerga pessoas para as quais a gente vai dedicar a nossa vida, o nosso tempo, pessoas que a gente vai amar. É assim. Então, levante os olhos, veja, os campos estão maduros. A galera está sedenta de Jesus Cristo. Entenda isso. Todo mundo que está vivendo uma vida trágica está sedenta para encontrar aquilo que você já encontrou. Seja usado para levar essas pessoas então sedentas para Cristo. Por fim, terceira e última aplicação desse texto: alegre-se. Cara, fica feliz hoje. Fica feliz hoje. Várias pessoas já foram batizadas nesse ano. Nesse ano, várias pessoas já confessaram a fé em Cristo. Nesse ano, várias pessoas entregaram sua vida a Cristo. Várias pessoas superaram diversos tipos de pecado. E sabe o que você fez? Você faz parte dessa obra. Você está no meio dessa obra. Você que semeia, você que colhe, todo mundo tem que se alegrar. Então, entenda. Tudo o que está sendo feito aqui, e graças a Deus, cara, essa igreja tem crescido com pessoas convertidas, pessoas sendo discipuladas, pessoas maduras na fé. Tudo é fruto do seu trabalho também. Sabe qual é a diferença da muralha da China para a obra de Cristo? Várias. A obra de Cristo é eterna, mas tem mais uma. A muralha da China você só veria concluída 2000 anos depois. No nosso caso não, a gente vai vendo obras prontas toda hora. A gente vai vendo o resultado da colheita toda hora. E a gente vai se alegrando, entende? O cara que construiu a muralha não viu o final. Você não, você está vendo que a pessoa se entregou para Cristo e por isso ela vai viver eternamente contigo, ela vai te receber no céu junto com os seus amigos. Então a gente consegue ver o resultado disso tudo. Cara, o reino de Deus é maravilhoso. Você está a fim de participar dessa parada? Você está a fim de participar do reino de Deus, da obra de Deus? O que te impede de se envolver nessa obra então? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor.
pelas pessoas que trabalham nessa obra, aquelas que carregam as cadeiras, essa mesa aqui, na qual eu estou apoiado. Obrigado, Senhor, por quem ligou a luz, o ar-condicionado, a galera que filma, que transmite, trabalha com as mídias, galera do som, da banda, Senhor, fotografia. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por meio dessas vidas. Faz mais, Senhor, e a gente se alegra porque o Senhor divide essa alegria conosco, da gente ver a sua glória crescer, a gente perceber que a gente pode participar do seu reino também. Muito obrigado pelas pessoas que eu já batizei nesse ano, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome por isso. Que a gente possa lembrar dessas histórias no céu, Senhor. Eu peço que mais pessoas se envolvam com essa obra, Senhor. Desperta os corações, tira a galera da preguiça, da procrastinação, Senhor, e até da vida de pecado que impede as pessoas de servirem, Senhor. Ajuda, traz arrependimento verdadeiro, sincero, Senhor. Traz mais gente para essa obra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.